Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Peço desculpa, mas eu tô num quadro gripal mas mesmo assim vou gravar o conteúdo. E para começar, te inscreve no canal, deixa um like no vídeo, tá vendo a dificuldade de fazer, né? E compartilha ele com outros curiosos como nós. Eu vou falar hoje sobre a termogênese. É a termogênese do nosso corpo. Ela é o processo pelo qual o nosso organismo produz calor. Embora normalmente associada ao frio, ela acontece continuamente, em todos os momentos da nossa vida. Cada célula do corpo gera calor, enquanto transforma os nutrientes em energia. E esse calor é muito mais do que um subproduto. Ele ajuda a manter a temperatura corporal dentro do limite adequado, para que enzimas, os nossos órgãos, sistemas funcionem corretamente. Uma das leis da física é que a energia não pode ser criada, somente transformada. Então, quando uma refeição é consumida, a energia química daqueles alimentos precisa ter um destino. Na verdade, a gente come exatamente para isso, né? Para que parte dessa energia seja armazenada, às vezes armazenada em demasia, em forma de gordura, a parte usada para a própria atividade do organismo, e a outra parte se transforma em calor. O metabolismo representa o conjunto de reações químicas que mantêm o organismo vivo. Em cada uma das reações ocorre uma perda de calor em forma de energia. E quanto mais intenso o metabolismo, maior tende a ser a produção térmica. É por isso que pessoas com maior massa muscular frequentemente apresentam um gasto energético mais elevado. Os músculos são tecidos metabolicamente ativos e contribuem para a geração do calor corporal, mesmo quando o corpo está em repouso. Os mamíferos e aves possuem uma capacidade muito grande de gerar calor internamente. Essa característica é conhecida como endotermia. Isso permite manter a temperatura corporal relativamente estável, independente das condições externas. Répteis e alguns outros animais dependem mais do ambiente para aquecer os seus corpos. A evolução da termogênese foi uma vantagem de adaptação aos mamíferos.
permitindo atividade constante em diferentes climas, em diferentes horários. A manutenção da temperatura corporal adequada é essencial para a sobrevivência. Pequenas variações podem comprometer os processos vitais. A termogênese protege o organismo contra o frio, ajuda a preservar funções neurológicas e garante o funcionamento eficiente de órgãos importantes. Além disso, o gasto energético associado à produção de calor participa do equilíbrio metabólico e influencia diretamente a forma como o corpo administra as reservas de energia. Cento e 125 batimentos cardíacos por minuto. A maior parte do calor produzido pelo corpo surge das atividades básicas da vida. Mesmo sem realizar esforço físico, o organismo gasta energia para respirar, circular o sangue, regular hormônios e reparar tecidos. Essa produção contínua de calor recebe o nome de termogênese basal. Ela representa uma parte significativa do gasto energético diário e ela ocorre 24 horas por dia, independente da nossa vontade consciente. Curiosamente, comer também gera calor. Durante a digestão, a absorção e processamento dos nutrientes, o organismo precisa gastar energia para fazer isso. E esse fenômeno é conhecido como o efeito térmico dos alimentos. Proteínas tendem a exigir maior gasto energético para serem metabolizadas, enquanto gorduras exigem menos. Em outras palavras, parte das calorias ingeridas é consumida simplesmente para processar a própria refeição. Sempre que ocorre movimento, há aumento na produção de calor. A contração muscular consome energia e libera calor como uma consequência natural. Isso acontece tanto durante atividades físicas estruturadas, quanto em movimentos cotidianos. Caminhar, subir escadas, carregar objetos e até gesticular contribuem para elevar o gasto energético
e aumentar a produção térmica do organismo. Existe ainda uma forma especial chamada de termogênese adaptativa. Ela ocorre quando o corpo responde a mudanças ambientais, especialmente a exposição ao frio. Nessa situação, mecanismos fisiológicos são ativados para aumentar a produção de calor e evitar a queda da temperatura corporal. Trata-se de uma resposta sofisticada que demonstra a incrível capacidade de adaptação do organismo humano. Diversos hormônios influenciam na termogênese. Os hormônios da tireoide estão entre os mais importantes, que regulam a velocidade do metabolismo. A adrenalina e noradrenalina também aumentam temporariamente a produção de calor em situações específicas. O equilíbrio hormonal adequado é fundamental para que o organismo mantenha um gasto energético saudável e uma temperatura corporal estável. Cento e 140 batimentos cardíacos por minuto. Quando se fala em gordura corporal, geralmente surge uma imagem negativa. Porém, existem diferenças de tipos de tecidos adiposos. O mais conhecido é a gordura branca, responsável pelo armazenamento de energia. Existe também a gordura marrom, um tecido especializado em produzir calor. Durante muito tempo, se acreditou que ela existia apenas em bebês, mas pesquisas modernas demonstram a sua presença também em adultos. A gordura marrom possui uma enorme quantidade de mitocôndrias, estrutura responsável pela produção da energia celular. Essas mitocôndrias apresentam características especiais que permitem transformar energia diretamente em calor. Em vez de armazenar caloria, esse tecido tende a dissipá-lo na forma de energia térmica, funcionando como um
aquecedor biológico natural. A exposição ao frio é um dos principais estímulos para ativar a gordura marrom. Quando a temperatura ambiente diminui, o organismo aumenta a atividade para preservar o calor corporal. Esse mecanismo faz parte da nossa estratégia de vida, que permite aos humanos sobreviver em regiões frias e enfrentar variações climáticas ao longo do tempo. A descoberta da gordura marrom em adultos despertou grande interesse científico. Pesquisadores investigam formas de compreender melhor o seu funcionamento e sua possível influência sobre o metabolismo energético. Embora ainda existam muitas perguntas sem resposta, os estudos sugerem que esse tecido pode desempenhar um papel importante na regulação do gasto calórico e da temperatura corporal. Apesar do entusiasmo científico, a gordura marrom não deve ser vista como uma solução milagrosa para questões relacionadas ao peso corporal. O efeito existe, mas é apenas um dos muitos fatores que influenciam o metabolismo. Alimentação, atividades físicas, genética, idade e hábitos de vida continuam desempenhando aí papéis fundamentais no equilíbrio energético do organismo. Cento e 125 batimentos cardíacos. A saúde metabólica depende de um delicado equilíbrio entre energia consumida e energia utilizada. A termogênese participa desse processo porque representa uma forma constante de gasto energético. Quanto mais eficiente for esse sistema, melhor tende a ser a capacidade do organismo de administrar os recursos energéticos sem
sobrecargas excessivas. As células humanas operam dentro de uma faixa térmica relativamente estreita. Temperaturas muito baixas ou muito elevadas prejudicam a bioquímica essencial para a nossa vida. A termogênese ajuda a manter as condições ideais para o funcionamento de proteínas, enzimas e dos mecanismos celulares que sustentam a vida diariamente. Com o avanço da idade, diversas mudanças vão ocorrendo no metabolismo. Em geral, a redução gradual de massa muscular e alterações hormonais que podem influenciar a produção de calor, e isso contribui para a diminuição do gasto energético basal, observadas aí em muitas pessoas ao longo do envelhecimento, e reforçando a importância da manutenção de hábitos saudáveis, mesmo durante o envelhecimento. O sono adequado, a alimentação equilibrada, práticas regulares de exercícios e controle do estresse influenciam diretamente o metabolismo. Como consequência, também afetam a termogênese. O organismo funciona como um sistema integrado, onde diferentes fatores interagem constantemente para determinar como a nossa energia será utilizada e distribuída. A termogênese revela a sofisticação que é o nosso corpo. Milhões de reações químicas ocorrem a cada segundo para produzir energia e calor nas medidas certas. Trata-se de um processo silencioso, invisível e contínuo, que sustenta a nossa vida desde o nascimento até os últimos segundos de vida. Cento e 126 batimentos por minuto.
quando se fala em gasto energético, muitas vezes o foco fica apenas nas calorias. Entretanto, a termogênese mostra que o organismo é muito mais complexo. Produzir calor não é apenas uma consequência do metabolismo, mas uma necessidade biológica. Essa necessidade é fundamental para a manutenção da vida e da saúde. A capacidade de gerar calor internamente foi uma das grandes causas de os mamíferos serem tão diversos e terem prosperado no planeta. Graças a ela, tornou-se possível explorar ambientes diferentes, manter atividades constantes e desenvolver as estratégias de sobrevivência altamente eficientes ao longo da nossa história. A pesquisa científica continua revelando novos detalhes sobre estes mecanismos de produção de calor no nosso organismo. Alguns estudos envolvendo metabolismo, gordura marrom e regulação energética demonstram que ainda existem muitos aspectos fascinantes a serem compreendidos sobre esse tema, sobre o metabolismo e o quanto isso afeta nosso corpo, nossa saúde. Cada batimento cardíaco, cada respiração, cada atividade celular contribuem para a geração de calor. Esse calor silencioso acompanha todos os momentos da nossa existência e representa uma das expressões mais fundamentais da nossa própria vida. A termogênese é um lembrete de que o corpo humano está sempre trabalhando, transformando energia em movimento, funcionamento e calor. Um processo discreto, mas essencial, que ajuda a proteger a saúde e a sustentar a vida todos os dias. Essa era a curiosidade que eu gostaria de compartilhar hoje. Peço desculpas aí pela minha atividade não ter sido 100% dentro dos padrões devido a esse estado gripal que eu tô, mas minha fidelidade com vocês me faz filmar mesmo assim. Se gostou do vídeo, te inscreve, compartilha e deixa um like. Eu já ia medir a frequência cardíaca pela carótida. Agora tem tecnologia.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.